Muito obrigado, Carlos Alves, a sua apresentação generosa. Cumprimentar todos os colegas. Paulo Fontes, meu colega de curso, que a gente vê-se assim de 10 em 10 anos, 15 em 15 anos, mas com o maior prazer, e obrigado pela presença de todos. Eu gostava de estar presente, estou relativamente longe, estou na cidade de Natal, no Brasil, e por isso é que recorro a este meio que permite que nos consigamos, pelo menos, comunicar. O tema que me foi sugerido e que aceitei com maior gosto era os fundamentos filosóficos do conceito de iluminismo católico. É um conceito vasto, de delimitação por vezes problemática, e eu tentei fazer aqui um breve sumário de alguns tópicos que poderiam ser abordados neste âmbito e que passo a enunciar. São três. O primeiro é talvez o mais fundamental, o mais profundo, que tem a ver com o que o Paulo Fontes dizia há pouco, é a relação entre a razão e a revelação, a relação entre a natureza e a graça, ou entre a natureza e o que é sobrenatureza, rumo a um conceito que aparece nos textos pombalinos com alguma insistência, que é o conceito de razão cristã. E neste âmbito temos a dimensão da ética natural, da ética racional, como também o conceito de religião natural e os debates em torno da suficiência ou insuficiência da religião natural, que é um tema não apenas de português, é um tema europeu, sobretudo também de conotação francesa. Em segundo lugar, a harmonia entre a ciência e a religião, a relação entre ciência e religião, porque, como sabemos, o século XVIII é o século da física, é o século do reconhecimento da performatividade das ciências e das técnicas, o desejo de transformar a vida do homem em sociedade, colhendo as conquistas intelectuais dos modernos, e por isso é que se diz as luzes no plural e não luz no singular. As luzes no plural são as conquistas intelectuais dos modernos e sobrelevavam entre essas conquistas, sobretudo, o domínio das grandes academias científicas e a superação da física aristotélica por. Peço desculpa que estou com uma ligeira bronquite, vou tossir um pouco e a afirmação, portanto, da física, posteriormente da história natural também, que é as reformas pombalinas que introduzem na Universidade Portuguesa a história natural na sua amplitude, através de todos esses aspectos, como se concilia a ciência e a religião. São planos que nós estamos acostumados a ouvir falar com ligeireza serem planos incompatíveis. Lembramos-nos sempre da condenação de Galileu, das dificuldades que grandes cientistas e filósofos sentiram quando confrontados com a autoridade da Igreja, mas esse aspecto é muito interessante e muito vasto e percorre a Europa toda, desde o norte ao sul da Europa, nos Países Baixos, em França, na Itália, em Portugal também com grande intensidade. Procurarei referir-me a isso, à ideia de uma teologia física, ou seja, a unidade entre a física experimental, entre as ciências naturais e a teologia natural. A partir da ciência, acedermos ao conhecimento dos atributos divinos. Em terceiro lugar, as relações entre o Estado e a Igreja, penso que são aspectos que devem ser também carreados aqui para este tema, na medida em que houve de facto uma confrontação, não uma inimizade, não uma irreligiosidade, mas um esforço do Estado, que neste caso era um Estado absoluto, para delimitar o âmbito de atuação da Igreja e do Estado. Não, digamos, não há aqui uma inimizade em relação do Estado relativamente à religião, mas a necessidade de espiritualizar a ação da Igreja na mesma medida em que se ia progressivamente laicizando a sociedade. E, delimitando esses dois espaços, estavam criadas as condições para um concurso, ou seja, para um percurso em conjunto. Concurso é um prefixo de companhia.
um percurso em conjunto no âmbito da tal ideia de razão cristã. E dentro desta dimensão da delimitação da esfera de ação dos dois poderes, temporal e o espiritual, há três pontos que gostava de abordar. Primeiro, naturalmente, a delimitação dos poderes, que acabei de dizer. O segundo é um tema relevante, que é a negação e a refutação por Pombal e os homens que o rodearam da tese do poder indireto dos papas sobre os assuntos temporais. E o terceiro era a questão da natureza jurídica dos bens temporais da Igreja e das isenções civis de que gozava a Igreja, que Pombal e os seus intelectuais que o rodearam se preocupavam em dizer que tais isenções não são santificadas por estarem sobre iura regum. Peço desculpa, só uma pergunta. De quanto tempo disponho? Pergunto aos colegas se me podem, que não tive essa informação para falar. Qual o tempo que me é atribuído? Doutor Pedro, nós tínhamos pensado em cerca de 30 minutos. 30 minutos. Muito obrigado. Então, o primeiro aspecto. Eu vou ler trouxe alguns textos, vou falar, vou ler, enfim, como não estamos num congresso, nem num seminário, estamos num workshop, num encontro de trabalho, mas escolhi um texto da Dedução Cronológica e Analítica, do segundo volume da Dedução Cronológica e Analítica, que é uma obra que tem um título muito curioso, porque traduz a ofensiva global do geometrismo. É a história submetida à certeza da evidência, da clareza, da pretensa objetividade dos factos e, portanto, da dimensão irrebatível das deduções do espírito geométrico. E aí se diz a respeito deste problema da razão e da revelação, e cito: não há coisa que seja mais conforme à boa razão do que é não caberem na limitada esfera da compreensão humana os mistérios da infinita providência divina. Ou seja, já aqui há um estabelecimento de dois planos: a infinidade, a infinitude da providência divina, a razão ilimitada de Deus e a razão limitada dos homens. E a ideia de que não há a razão limitada dos homens, não pode abarcar totalmente a razão ilimitada de Deus, e de aí não caberem na limitada esfera da compreensão humana os mistérios, os dogmas da providência divina. E segue a citação da dedução cronológica, porque não se acha em nenhum dos ditos mistérios coisa que implique com o reto ditame da razão. Ou seja, os mistérios da providência divina não implicam com o reto ditame da razão, não contrariam. É uma velha ideia que São Tomás de Aquino tinha traduzido de forma muito sintética. A graça não contraria a natureza, mas auxilia, se aperfeiçoa. Portanto, porque não se acha em nenhum dos ditos mistérios coisa que implique com o reto ditame da razão, pois todos são com ela congruentes. E se os não percebe o filósofo, é porque lhe ficam em inacessível distância superiores. Portanto, há uma superioridade do plano da revelação, mas não uma contradição. E há então que trabalhar num esforço de harmonização, mas num plano também de reconhecimento de uma insuficiência da razão natural. Razão natural porque nasce connosco, a natureza é o que nasce connosco. E, portanto, esta submissão da razão aos preceitos do dogma foi um dos fios condutores do iluminismo pombalino, com expressão na luta contra a suficiência da religião natural e pela necessidade de a ética natural se confrontar com os preceitos da religião revelada. Por exemplo, no célebre Compêndio Histórico do Estado da Universidade de Coimbra, 1772, repare-se o que dizem os autores da Junta de Providência Literária, que, uma vez deduzidos os conteúdos normativos da razão natural, ou perdão, uma vez deduzidos
dos conteúdos normativos da razão natural, os preceitos relativos às obrigações do homem e do cidadão, ou seja, os preceitos éticos, uma vez deduzidos da religião natural os preceitos éticos, deveriam estes preceitos ser confrontados com a moral revelada, para assim se poder conhecer por demonstração a posteriori. Este conceito é muito interessante. A confrontação entre os preceitos que o filósofo consegue deduzir com os preceitos da moral revelada funciona como uma demonstração a posteriori. Repito, para assim se poder conhecer por demonstração a posteriori se as deduções que daqueles princípios haviam sido feitas tinham sido legítimas e verdadeiramente ditadas pela natureza racional, dado que, achando-se contrários à revelação, não podiam ser verdadeiros ditames da razão cristã. Cá está a ideia da razão cristã. E reparem, esta obra de onde eu tirei esta citação é a dedução cronológica e analítica. É aquela em que mais se confronta e mais se procura fazer recuar o espaço de intervenção da Igreja fora do domínio da espiritualidade. Nessa obra se diz: atenção, o poder da Igreja é todo espiritual, o poder do Estado é todo temporal. Mas tem-se esta ideia. O filósofo, no domínio da ética, procura deduzir os conteúdos da ética natural e depois tem de confrontá-los com o conteúdo da religião ou da moral revelada. Uma espécie, nessa confrontação há uma demonstração a posteriori, e se não houver uma congruência ou uma harmonia de conteúdos entre estes dois planos, quem é que tem que ceder? Enfim, quem é que está errado? Claramente se diz, achando-se contrários à revelação, não podiam ser verdadeiros ditames da razão cristã. E isto não é uma posição, repare, bastava estar neste texto oficial, enfim, do pombalismo, das reformas da universidade, para ser já suficientemente representativo, na medida em que aqui há um fio condutor imposto pelo Estado. Mas eu gostava de poder citar outro autor mais tardio, António Soares Barbosa, Tratado Elementar da filosofia moral, porque os problemas éticos são fundamentais neste domínio do iluminismo católico. António Soares Barbosa diz-nos, vejam a conformidade entre os dois textos. Não há aqui uma transcrição nem um plágio, mas há uma conformidade de princípios e uma conformidade doutrinal. Diz ele: o ofício do filósofo moral é olhar os dogmas morais que a revelação propõe como umas máximas que a suma razão descobre. São máximas que a suma razão descobre. Ao filósofo pertence então chegar a essas máximas por via da demonstração. Porém, deve trabalhar nesta, ou seja, demonstração, de sorte que o preceito moral revelado, que é demonstrável, se tenha por uma verdade certa, ainda antes de se acharem os princípios, por cujo nexo ela há de vir a ser conclusão. Ou seja, à partida é uma verdade certa o conteúdo da moral revelada. Por este modo, isto termino a citação já, se persuadirá a concórdia da razão com a revelação nestas matérias, são as matérias da ética, não é? Se persuadirá a concórdia da razão com a revelação nestas matérias e os diferentes modos com que Deus se dignou socorrer os homens. Portanto, há aqui um esforço de intervenção da razão, de tornar demonstráveis os preceitos éticos, confrontando-os com a moral revelada, na certeza de que os preceitos revelados são uma verdade certa antes das demonstrações da razão. É este, portanto, o conceito de concórdia, como ele diz, da razão com a revelação. É este o conceito de razão cristã, uma razão que se abre e que não considera como uma despromoção de si própria esta abertura à certeza da revelação, considera-a antes como uma dignificação, como um auxílio
para que o homem consiga atingir plenamente os fins para que foi criado. E reparem-se que aqui, ao falar em fins para que o homem é criado, entra com toda a força o conceito de religião natural. O conceito de religião natural é um conceito relativamente ambíguo, muitas vezes confunde-se também com o conceito de ética natural, é uma herança do racionalismo clássico, ou seja, uma forma de primitiva de religião fundada sobre o conhecimento de uma verdade que desvendada pela razão, uma verdade desvendada pela razão e que se pressupunha nesse sentido que todas as operações do espírito humano eram à partida racionais e que o irracional era posterior ou sobreposto. Razão porque todos os povos, mesmo os mais incultos, possuiriam na sua essência, na essência do seu espírito, no âmago da sua racionalidade, um conhecimento primordial de Deus, independente da revelação histórica. E por isso é que é natural, é porque não é dependente da revelação histórica. Está íncito, é constitutivo de todos os homens, de todos os povos. O tema da religião natural acentuou-se muito com a expansão ultramarina, a ideia de que todos os homens tiveram acesso ao conhecimento de Deus. Eh, Reparem que isso está também e do bem e do mal, está em São Paulo, na Epístola aos Romanos, quando São Paulo escreve que os pagãos não tinham a lei escrita, todavia tinham conhecimento da lei porque ela estava inscrita nos seus corações. E aqui o coração era a confluência das propriedades da alma, memória, entendimento e vontade. E São Paulo retirava daí também uma dimensão de indesculpabilidade do mundo pagão, uma vez que tinham tido acesso ao conhecimento do bem e do mal, e havia, por extensão, enfim, desta ideia, um conhecimento primordial de Deus. É muito interessante, aqui num parênteses, ver o modo como o padre António Vieira, no século XVII, procura pôr os índios a salvo desta culpa, dizendo que Deus não providenciou os índios no Brasil com o conhecimento da lei natural, a fim de não ter que os condenar às penas eternas do inferno e, portanto, terá providenciado esses índios, não providenciando com o conhecimento da lei natural. Mas isso é um tema que nos levava para muitos outro continente. Mas o tema da religião natural foi percebido pelos iluministas portugueses e franceses em Itália como um tema dotado de grande potencialidade apologética. Porquê? Porque era uma forma excelente de combater o ateísmo que, nesta altura, começava a ganhar presença e peso específico em parte considerável dos debates filosóficos europeus. A religião natural era uma forma de conseguir confrontar no domínio da pura racionalidade o ateísmo. Todavia, a preocupação destes autores, como dizia o padre Teodoro de Almeida, por exemplo, na recriação filosófica, atenção, que isto não serve para embaratecer a porta do céu. Não é para tornar a porta do céu mais barata, ele diz embaratecer, porque há necessidade de um outro auxílio, há necessidade de uma outra religião, de um outro, ou seja, de uma dimensão diferente desta religião natural, não é? Que é a religião revelada. E, portanto, não se dispensa, naturalmente, aqui o magistério da Igreja. Repare-se, tenho aqui, por exemplo, eh, eh, o livro de Bergier. Bergier é um autor, enfim, francês de grande expressão no século XVIII europeu e que era um dos defensores da importância apologética da religião natural. E ele diz assim: o livro da natureza, se bem que aberto a todos os olhos, não basta para instruir os homens no conhecimento de Deus, tendo precisão de outro mestre a maior parte deles. Mas onde eu queria ir era exatamente, não queria ter citado Bergier, mas sim Luís António Vernet. Perdoem-me, tenho aqui o texto à minha frente. É um texto das célebres polémicas em torno da publicação do verdadeiro método de estudar. Chama-se Resposta às Objeções. Às objeções que lhe fizeram com a publicação do verdadeiro método em 1746 e naqueles anos posteriores. O título é curioso porque é igual a um título de Descartes, Réponse às Objections que haviam sido feitas por Arnaud, nomeadamente.
Diz assim Luís António Vernet, e vejam a consonância com os outros textos que citei há pouco. Nem a ética basta para regular as ações dos homens, nem a pura teologia sem a ética basta para persuadir a todos. Palavra fundamental aqui, persuadir. Porque, de facto, o discurso racional, a ordem discursiva da razão, tem uma capacidade persuasiva que não devemos negligenciar. E é aí que se situa a importância da religião natural no âmbito do iluminismo católico. Mas como não podemos embaratecer, como dizia Teodoro de Almeida, a porta do céu, temos, enfim, também que estar abertos àquela outra dimensão que já vimos. Porque a razão e a revelação têm vínculo necessário e de ambas se compõe toda a religião que devemos defender. A religião compõe-se de razão e de revelação. Há um vínculo necessário. De ambos estes vínculos se compõe a religião que devemos defender. De que modo se articulam estes dois planos? Verne explica. Aquela, ou seja, a razão, justifica os motivos da nossa religião. Esta, ou seja, a revelação, explica aos mesmos filósofos aquilo que eles confusamente entendiam e lhes mostra que para conseguir o homem o seu fim, não basta somente a religião natural, mas se requerem outras muitas coisas. Ou seja, aquilo que os filósofos apenas confusamente entendiam é a revelação que vem em auxílio dos filósofos para mostrar exatamente com maior luz esse caminho. Então, os debates em torno da religião natural são debates transversais ao espaço europeu, não são. Que muita da literatura, e isto já abre para o segundo ponto, vou ver aqui as horas, o segundo ponto que eu queria abordar, estou a ser um pouco mais rápido, que é o da harmonia entre a ciência e a religião, porque também há uma religião da natureza. Assim como há uma religião que a razão sustenta, assim também há outro livro na religião, que é o livro da natureza física. São Paulo tinha aberto muito este continente também na Epístola aos Romanos. Vamos sempre ter a São Paulo, quando São Paulo dizia que os atributos invisíveis de Deus conhecem-se pelas coisas visíveis. Os atributos, o que eram? Enfim, a omnisciência, a omnipotência, a bondade, a beleza, sobre aqui neste campo, a beleza é importante, a dimensão estética, porque a natureza física que os cientistas estudam, que os físicos desvendam, que a história natural vai mostrando cada vez mais em museus, como escreveu Domingos Vandelli, memória sobre a utilidade de um museu de história natural. E qual era essa principal finalidade da história natural, a principal finalidade da física? Por vezes pode nos surpreender que a principal finalidade da física para grandes cientistas do século XVII e XVIII era o conhecimento de Deus, o conhecimento da primeira causa. Newton defende claramente essa perspectiva. Tenho aqui, por exemplo, o livro que publiquei em tempos sobre assuntos que se relacionam com isto, mas diz, por exemplo, Richard Westphal numa obra Science and Religion in 17th Century England. E a propósito de Newton e dos virtuosos ingleses, diz ele assim: somewhat like medieval scholastics, tal como os escolásticos medievais, Newton placed science at the service of religion. Newton stated that the primary goal of scientific investigation is to reveal the ultimate cause of creation. Newton estabelece que o principal objetivo da investigação científica é reveal the cause of creation. E diz Richard Westphal, depois mais adiante, aquela célebre frase que está nos Salmos: os céus são o mais antigo pregador, como aquilo ali está em inglês, enfim,
The heavens do declare the glory of God, and the firmament shows his handwork. E diz ele, nenhum século como o século XVII repetiu tanto esta frase e atualizou tanto esta dimensão do conhecimento da natureza. A natureza como um livro aberto, como dizia São Paulo. Os atributos de Deus conhecem-se, podem conhecer-se pelas coisas visíveis. O que são as coisas visíveis? São as criaturas. É a ordem da natureza que a ciência vai revelando progressivamente. Repare-se também aqui uma coisa, quando há um texto publicado pelo professor Manuel Lopes de Almeida, em Coimbra, um texto já antigo, chama-se Documentos da Reforma Pombalina, em que ele publica lá um texto do Marquês de Pombal, onde o Pombal diz a certa altura o seguinte: atenção que a Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia é um livro de ensinamentos morais e, portanto, não devemos limitar o trabalho dos cientistas com absolutizando o que na altura se chamavam as verdades físicas da Escritura. Libertando, portanto, este aspecto de tentar delimitar o âmbito de atuação de cada um dos domínios que são, porque muitas vezes chamavam os textos bíblicos para contrariar determinadas conclusões científicas. Por exemplo, o tema da idade da Terra era um dos grandes debates do século XVIII, e aí havia uma necessidade de, enfim, também estabelecer aqui alguma congruência. Mas chamando a atenção para, repare-se que um dos textos mais lidos no século XVIII, em França, diz Roger Mercier numa obra La Réhabilitation de la Nature Humaine, era a obra do Abade Peluche. Essa obra tinha um título curioso, Le Spectacle de la Nature. Obras que se publicavam, enfim, por Fénelon, Démonstration de l'existence de Dieu par les merveilles de la nature, obras publicadas por William Derham, já no espaço anglo-saxónico, teologia física, physical theology, New Entity, um autor dos Países Baixos, também a ideia da demonstração da existência de Deus pelas maravilhas da natureza. Publicavam-se na Alemanha uma obra que pude ler na Biblioteca Nacional de Lesser, Teologia dos Insetos, Théologie des Insectes. Na Alemanha, nesta altura, o francês era uma língua dominante. Dizia Voltaire que o alemão era língua para os criados e para os cavalos, não é? E os grandes. E, portanto, o francês era, nesta altura, uma língua impactante. Teologia dos Insetos, que era citada por Frei Manuel do Cenáculo, aqui em Portugal. É uma ideia que está em Santo Agostinho, no livro de Santo Agostinho de Ordine, no mundo dos pequenos corpos, a ordem, a organização interna, é uma via privilegiada para acedermos à omnisciência de Deus. E repare-se que quando no século XVII, com a introdução do microscópio, o microscópio revela um mundo novo, uma nova escala do mundo. É um pouco tratada naquela obra literária As Viagens de Gulliver, que nós lia-se muito de antes essa obra, entre o pequeno e o grande, as duas dimensões. Mas essas obras eram citadas, por exemplo, permitam-me ainda uma pequena referência, quando no jornal Encyclopédique, em 1760, em França, se diz «C'est un sujet usé, é um tema usado, il n'y a presque aucun physicien qui n'ait analysé les différentes parties de la nature pour y faire voir partout la main do Créateur». É um tema comum. Não há quase nenhum físico que não tenha utilizado a ciência física experimental para fazer ver partout, em todo o lado, a mão do Criador. E, portanto, isto não é um tema pequeno, não é um tema do sul da Europa, não é um tema menor, enfim, podia-se dizer aqui um pouco, enfim, uma expressão forte, sacristia, mas entre aspas, é um tema de grande dimensão, de grande acolhimento, que está pela Europa fora. Eu poderia situar-me aqui exclusivamente num texto pequeno que devia ser publicado, pelo menos que eu saiba não está publicado, e é pequeno, era fácil de publicar, não sei se os colegas aí do Centro de História
da Universidade Religiosa, é o livro Uma Pequena Instrução Pastoral de Frei Manuel de Cenáculo sobre os estudos sobre os estudos físicos do clero. Hum, Coloquei aqui algumas referências muito pequeninas, basta uma ou duas para mostrar a importância dessa, porque o Cenáculo era bispo de Beja na altura em que escreveu. Tinha sido arcebispo de Évora, presidente da Real Mesa Censória, e era bispo de Beja nesta altura do Alentejo, o Alentejo pobre, o Alentejo da fome, e há uma ideia de que a paróquia tem que ser solidária com os homens que procura servir, não é? E edificar, e a ideia de miséria material é contrária à edificação. Enfim, falava-se há pouco do Leão XIII, a doutrina social da Igreja, que é um tema que percorre desde São Tomás de Aquino, a ideia de que a propriedade individual não pode exceder-se em detrimento do bem comum. Mas começa Cenáculo primeiro por dizer, reparem, vou citar, a Escritura põe a cargo do homem a diligência no exame das criaturas. Logo, é ofício do homem entrar no conhecimento científico e particular das obras do Criador. Portanto, é uma exigência de Deus o estudo científico da natureza. A ciência não é inimiga de Deus. Está aberta aquela porta de São Paulo e toda aquela dimensão que falei há pouco. Mas Cenáculo depois diz assim, reparem, mais à frente, não é somente a vista material que há de empregar-se na constituição da terra, no que ela produz e em tudo quanto a cerca. A nossa alma há de tirar dela o suco louvável, e reparem agora, que espiritualize a materialidade dos objetos. Ou seja, este estudo científico da natureza não é apenas uma vista material, as palavras são dele. Tem que ser um estudo que espiritualize a materialidade dos objetos, unindo em harmonia a moralidade e o ser físico dos objetos. Reparem que este iluminismo procura sempre esta ideia central, harmonia. A harmonia entre estes dois planos. Vimos no plano da ética, vimos no plano da religião natural e da religião revelada, embora sejam dois aspectos muito próximos. Vemos agora no plano da ciência. Não há inimizade nem confrontação entre a ciência e a religião. Há uma unidade entre a física e a teologia natural. Em que sentido? No sentido em que cada passo dado pelo cientista é um passo em frente no conhecimento de Deus. Verney tinha dito isto claramente na carta sobre a física. O objetivo principal do físico é o conhecimento da primeira causa. E, portanto, existe com muita clareza, carta sobre a física do verdadeiro método de estudar, que é um conjunto de cartas. Mas esta ideia parece-me muito rica, esta, não empregar apenas a vista material, mas também espiritualizar a materialidade dos objetos, unindo em harmonia a moralidade e o ser físico dos objetos. O que é a moralidade dos objetos? Repare-se a própria dignidade da natureza física. O Padre Teodoro de Almeida, na Recriação Filosófica, a certa altura, diz o seguinte: tudo, uh, tudo, meu chevalier, porque aquilo é um diálogo, não é? O chevalier era uma personagem da Recriação Filosófica. Tudo, meu chevalier, está tão bem feito pela mão do Supremo Artífice que qualquer homem, que qualquer coisa que os homens emendassem, se pudessem, lhes traria incômodos infinitos e talvez a ruína total. A moralidade é esta perfeição que o Supremo Artífice imprimiu à natureza. Dizia um teólogo contemporâneo, Paul Evo de Bocquin, na Bíblia, lição religieuse de l'univers, que enfim, eu não sou teólogo, vou aqui citar, mas parece-me uma ideia feliz, quando ele diz que para a Bíblia, na Bíblia, a noção de espaço exterior é estranha aos textos bíblicos. A noção de espaço exterior é estranha aos textos bíblicos. Em que sentido? No sentido, julgo eu, se interpreto bem essa afirmação de Evo de Bocquin,
no sentido em que não há aqui aquele cartesianismo da res extensa e da res cogitans. A natureza não é pura extensão. A natureza não é um espaço físico exterior ao homem, cuja ponte se faz através do método. Há aqui uma proximidade, há aqui esta harmonia entre a materialidade e a moralidade dos objetos que permite uma edificação da própria natureza e uma ascensão do homem. Uh, por outro lado, só para terminar este ponto, era a ideia de que a necessidade do auxílio, quando o cenáculo convida os clérigos da sua diocese a tornarem-se físicos, a estudarem física, a estudarem botânica, diz ele, instruir os homens, promoverem os bens físicos para sustento, honestidade e bem das famílias, que pela pobreza vivem na miséria desagradável, a todos expondo-os a ruínas e malícias. E depois pergunta: quem mais autorizado nos povos fomentará estes bens, senão o eclesiástico? Ou seja, o eclesiástico é um ser que teve acesso à cultura e é nos povos aquele que porventura é mais autorizado para desenvolver este estudo. E diz ele, ao eclesiástico pertence de tudo entender, para de tudo ou não se esquecer ou fomentar. Entender arbítrios para melhorar a agricultura, arbítrios para favorecer a mão de obra por engenhosas máquinas. Mas ele está a escrever em Beja, não é? Ele está a pensar nos alentejanos, nos trabalhadores rurais, não é? Das famílias que compunham e que integravam a sua diocese, e atribui esse ofício e essa importância aos clérigos da sua diocese. Instrução pastoral sobre os estudos físicos do clero. Não sei se tenho mais 5 minutos ou se estou a abusar, peço que me diga. Devo terminar ou ainda tenho tempo para apontar o meu terceiro ponto? João. Acho, acho, acho que sem problema, mais 5 minutos para terminar, acho que seria Sim, então melhor. eu peço desculpa que alarguei-me um pouco. A terceira questão é, de facto, a da delimitação dos poderes, naturalmente, como é um dos lugar comum, estamos num contexto de Estado absoluto, uma das coisas que caracteriza o Estado absoluto é a ideia da origem, natureza e finalidade do poder, a ideia de que um dos aspectos que opunha muito Pombal aos jesuítas é que os jesuítas eram democratas no sentido da origem do poder, tinha uma concepção democrática sobre a origem do poder. Francisco Soares, em Coimbra, nas lições sobre as leis, dizia que Pombal e os pombalistas consideravam perturbador dos tronos e amotinador dos povos, mas os jesuítas consideravam que Deus deu o poder aos povos e não aos reis, deu o poder ao conjunto da comunidade e, portanto, a democracia era a forma mais natural de exercer o poder, no sentido em que não precisava de ser instituída. No entanto, não era a mais perfeita porque ele era monárquico. E, em geral, enfim, os jesuítas eram monárquicos. Mas os homens podiam escolher a forma de governo que entendessem, porque, desde que fosse uma forma legítima, aquelas que Aristóteles tinha ensinado, podiam escolhê-las livremente. E, portanto, aqui neste domínio, não se aceita esta ideia, aceita-se, sobretudo, a ideia da origem divina imediata do poder dos reis, e, portanto, que exclui o povo, mas exclui a Igreja também. Ao excluir a Igreja, exclui-se claramente a teocracia e rebate-se de frente toda a ideia dos dois, de que o Papa tinha a plenitude dos dois poderes ou das duas espadas, como defendiam os teocratas na Idade Média, com base num texto do Papa Bonifácio VIII do século XIV, em que se dizia claramente, e diz-se na Bíblia, quando São Pedro diz a Cristo, Senhor, eis aqui duas espadas, essas espadas eram o símbolo dos dois poderes, estavam nas mãos de Pedro. Isso era uma ideia totalmente negada e rebatida, mas também pelos jesuítas, curiosamente, e muito mais pelos detentores do Estado absoluto. O poder da Igreja é puramente espiritual, não há nenhuma articulação entre o poder da Igreja e o poder temporal. Mas os jesuítas, apesar de tudo, entendiam exatamente que havia uma articulação, apesar de não serem teocratas e defenderem a tese da soberania inicial do povo. Essa articulação era extremamente complicada,
para quem quisesse delimitar os dois poderes. Era a ideia de que o Papa, não tendo poder temporal, tinha poder sobre as coisas temporais em função da eminência do seu poder espiritual. É uma coisa um bocado assim. Então, se não tem poder temporal, como é que tem poder sobre as coisas temporais? Então, explicava-se, desde que essas coisas temporais pusessem em causa directa et principaliter, direta e principalmente, um fim espiritual. Ora bem, isto é extremamente difícil, extremamente confuso, não é? Quem é que diz que um determinado tema põe em causa direta e principalmente um fim espiritual? E aqui gera-se uma confusão que era inaceitável aos teóricos do pombalismo e ao próprio Pombal. Uh, Repare-se que também outro aspecto importante era na censura, retirar à Igreja a possibilidade de usurpar, a expressão é da dedução cronológica, usurpar o conteúdo dos livros. O que era usurpar o conteúdo dos livros? É que não se entendia-se que não se deveria permitir que a Igreja exercesse um poder censório sobre livros estranhos à matéria do dogma e às matérias morais. Tudo o que não tiver a ver com a matéria do dogma e as matérias morais é ofício do Estado, da censura estatal, real mesa censória, por aí fora. Não é? E portanto, não se trata de separar o Estado e a Igreja, ao espiritualizar a Igreja e ao procurar laicizar a sociedade, mas sim de delimitar para depois se unir, para depois convergir numa união cristã. Era esse um dos objetivos fundamental de Pombal. Finalmente, outro aspecto, e só um minuto, era o problema dos bens temporais da Igreja. A expressão que se usava. Atenção, as isenções que estão atribuídas à Igreja não são santificadas. Não são, estão sub iure regum. Aí se inscreve a obra de um célebre teólogo, mão direita do Marquês de Pombal, que se chamava António Pereira de Figueiredo, a obra De Suprema Regum, é uma obra que também devia ser publicada claramente, e com isto termino, dizê-lo assim, os reis poderiam impor tributos sobre as temporalidades da Igreja sem consultar o Papa, porque todos os bens temporais que ela possui estão sub iure regum e não sob a alçada do direito divino. Não vou abordar outro tema, mas só enunciá-lo porque tem a ver muito com o que se passou, o que se está a passar hoje, não é? Ontem, a eleição do novo Papa. Uma das armas de arremesso do Estado absoluto contra a Igreja nas negociações era o episcopalismo e o conciliarismo. Era uma velha ideia que vinha da França, sobretudo, chamava-se o galicanismo, a ideia de que o Papa Cristo não tinha atribuído ao Papa a jurisdição, mas sim apenas o primado da jurisdição, mas apenas o primado da honra, e que o primado da jurisdição tinha sido atribuído ao concílio, e, portanto, eram as ideias conciliarísticas. E o caso do século XVII, quando o rei de França impõe à Igreja Galicana a convocação a cada 10 anos de um concílio e restringe claramente a possibilidade da Igreja Galicana recorrer a Roma, impondo essa ideia da supremacia do concílio sobre o Papa. No caso português, isso não chegou nunca a ser uma ameaça clara, mas era uma moeda de troca importante, o conciliarismo e o episcopalismo. Bom, muito obrigado, desculpem termos. Obrigado pela vossa atenção.